Que liberdade é essa? E nós precisamos obtê-la. O apóstolo João, no capítulo 8, vai iniciar falando de uma mulher que foi pega no ato de adultério. E os escribas e fariseus trouxeram ela até Jesus para pôr Jesus à prova. O texto diz, sempre eles, para pôr Jesus à prova. E disseram a Jesus: Mestre, Rabi, esta mulher foi apanhada em ato de adultério, em flagrante ato de adultério. E pela lei de Moisés, esta mulher precisa ser apedrejada. A punição dela é a morte por apedrejamento. E Jesus se levantou, fixou o olhar neles e disse: quem dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia nos diz que a consciência deles o acusava e foi se retirando do mais velho até o último. E o Senhor Jesus ficou a sós com aquela mulher e disse: onde estão os teus acusadores? Onde estão, mulher, os teus acusadores? E ela disse: não tem nenhum, Senhor Jesus. E ele disse: nem eu te condeno. Olha só a liberdade, onde é que está? Jesus, nem eu te condeno. Vá, olha só, e a ordem: não peques mais. E que escravidão é esta que o homem precisa ser liberto? O Senhor Jesus fala no mesmo capítulo, no capítulo 8, no versículo 34, versículo seguinte: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O salmista Davi nos alerta em Salmo 51:5 que em iniquidade nós fomos gerados e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Ei, olha só, aquele bebezinho já nasce com a mácula do pecado. Nós temos que ter a consciência o que o pecado fez com a criação do Senhor. Mas nós temos um carpinteiro que pega aquela madeira torta que um dia eu era e põe no prumo. Nós temos um oleiro que pega o vaso velho e transforma em um vaso novo. Nós temos um cirurgião que pega o coração de pedra e põe um coração de carne. A Bíblia nos relata que todos pecaram, sem exceção nenhuma. Eu, você, nossos pais, todos pecaram e destituídos, apartados estão da glória do Senhor. E isso é um problema, se estar longe do nosso Criador. E qual é a consequência que o pecado ocasionou para os seres humanos, para toda a criação? Está em Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte. Olha só o que aquele antigo Senhor fazia conosco. Ele nos dizia que nós éramos livres, mas nós éramos escravos seus, porque nós sabemos que o pecado nasceu no coração de Lúcifer. Ele é o pai da mentira. Outrora nós servíamos achando que éramos livres, mas ele nos enganava. Ele é um bom convencedor. Essa é que é a verdade. A verdadeira liberdade só se encontra em Jesus Cristo. Que nem a mulher que foi pega no ato de adultério. Jesus, ao se encontrar com ela, o libertou da escravidão, da condenação e da escravidão. Mas o versículo 6 de Romanos: porque o salário do pecado é a morte, mas ele conclui: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus nos diz: eu sou o caminho. Ei, é só Jesus, não é Jesus e os apóstolos, não. É só Jesus é o caminho. Ei, não é Jesus e os profetas, não. É só Jesus. Não é o Jesus e o sacramento, não. É só Jesus. Não é Jesus e as nossas boas obras, não. É só Jesus, é o caminho. Só Ele é a verdade. Pelo contrário, o diabo é a mentira e Jesus é a verdade. Quando Ele diz: eu sou o caminho, Ele está nos falando a verdade. Creamos nesta palavra e seremos salvos. A verdade e a vida.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Um chamado que eu faço a vocês é o arrependimento. Convertei-vos e creia no Evangelho. Como eu já disse, o Evangelho significa as boas novas de salvação. A conclusão desta minha palavra se encontra em Romanos 10. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. E desde já eu passo a palavra para mais um jovem trazer, explanar o que é o Evangelho, no nome de Jesus.